Olá pessoal, bem-vindos ao On The Rocks, um podcast de montanhismo e escalada. Eu sou Eliseu Frechu e nós estamos indo agora para a nossa terceira temporada, para a nossa 51ª entrevista. Esse podcast começou nos anos de pandemia. Minha esposa Ana ficou um pouco insistente na minha orelha para começar esse projeto. Confesso que fui um pouco relutante, é bastante serviço, um trabalho não remunerado na medida que não temos grandes patrocínios, então um projeto particular. Não tem a produção como vocês costumam acompanhar nos grandes podcasts, né? Mas um bate-papo com quem fez e com quem faz o montanhismo e a escalada acontecer no Brasil. Então é um projeto que me deu, no desenrolar dele, bastante prazer, bastante satisfação em poder estar compartilhando essas histórias com as pessoas que eu conversei e com quem está ouvindo esse podcast. Existem muitas pessoas com histórias legais espalhadas por aí e nem sempre essas pessoas são conhecidas pela grande parte dos praticantes. Então foi muito legal estar conversando sobre assuntos diversos. E agora, após 2 anos de ato, eu retomo o projeto de uma maneira mais soft. Vou fazendo as entrevistas e os episódios a partir da minha disponibilidade profissional. Estou tocando outros projetos também, como alguns de vocês já devem conhecer, o Profissão Montanhista, que é uma websérie que está à disposição no YouTube para quem tiver interesse em saber como que é o dia a dia de um escalador profissional. E também estou à disposição de vocês. Gostaria que nos comentários, se você tiver algum nome, alguma indicação para que eu converse, que eu entreviste, que deixe nos comentários. É isso aí. Esse é o primeiro episódio da volta da terceira temporada. Eu vou estar conversando com Márcio Hoppers, presidente da Confederação Brasileira de Montanhismo e Escalada. As entidades em geral só são lembradas pela grande parte dos praticantes de qualquer esporte, né, quando a gente tem algum problema, né? Um resgate, algum parque nacional que é fechado, algum político maluco que resolve de descer alguma lei em cima da gente, igual abaixo. Enfim, é importante a gente saber quem são essas pessoas que nos defendem cada vez que tem algum problema, entender e saber também como que a gente pode ajudar. Então, com vocês, Márcio Hoppers. Rox é uma nova marca de roupas para esportes outdoor que já nasceu com mais de 30 anos de experiência. Nossas peças são desenvolvidas por montanhistas, com foco na versatilidade de uso, liberdade de movimentos e conforto dos tecidos. Acesse rox.com.br e permita-se essa liberdade. Rox é ROCX. Márcio, muito legal estar te recebendo no On The Rocks. Faz muito tempo que eu não faço um podcast, acho que faz uns 2 anos, né, que a gente deu um hiato aí nesse projeto. E, bem legal estar recomeçando com uma pessoa que tem um trabalho tão incrível quanto o seu. Meu velho, muito obrigado por estar participando, Márcio. Como é que estão as coisas em Curitiba? Aqui em Curitiba, por incrível que pareça, está quente. 30 e poucos graus essa semana não é coisa comum para a gente aqui. A gente Cara, gosta de frio, né? 33, ontem, segunda-feira deu 35 graus. É uma coisa, né, fora do comum, né? Mas isso aí é as mudanças climáticas, né? Isso está acontecendo no mundo todo. Então, temos que se acostumar, né? Eu já ando falando para o pessoal que daqui 3, 4 anos vai ter que usar ar-condicionado aqui em Curitiba, mas senão não vai dar para viver, não. com Mas certeza. vamos se adaptando, né? Isso que é ser humano se adaptar ao meio ambiente. É isso mesmo. Márcio, seguinte, eu gostaria muito de conversar né, nessa questão da CBME, da atuação da confederação, até porque, em geral, os montanhistas, os escaladores lembram das entidades quando dá alguma treta, né? Daí, cadê a confederação e tal? Mas antes, cara, eu quero saber de você. Eu queria que você contasse para a galera quem é Márcio Hoppers,
te motivou a caminhar, a escalar, a entrar no mundo esportivo? Conta um pouco sobre você, meu velho. Eu na juventude, né, eu comecei no montanhismo com 15 anos, né, aqui em Curitiba. Entrei pelo Clube Paranense de Montanhismo, né? Conheci, um dia eu fui caminhar com um amigo lá no Anhangaba e olhei e falei, é isso aqui que eu quero, sabe? Vi o pessoal escalando, achei, né? Mas eu joguei futebol, andei de bicicleta, bicicross, skate, né? Antes dos 15 anos. Mas quando eu me achei, fui para a montanha aqui para Anhangaba, olhei, não, é isso aqui que eu quero. Agora achei o que eu quero e então já se vão aí 34 anos, aí vai fazer em maio agora 34 anos que eu estou no montanhismo, né? Eu gosto de tudo, dizer, escalar, caminhar, alta montanha, escalada alpina, eu sou eclético, né? Não escalei tanto quanto eu gostaria mundo afora, mas quando eu vou, eu sou assertivo no que eu fiz, né? Eu escalo muito assim, no, eu gosto mais de escalada tradicional, né? Não sou escalador, eu tive uma fase esportiva, até foi bom, porque você fica forte pro trádio, né? Quando teve aquilo que a gente escalava artificial, daí, agora vamos começar a livrar as coisas, né? Então, daí a gente foi para o oitavo grau, nono grau, e assim foi. Então, teve isso lá no passado, por todo mundo aconteceu isso, e também andei uma época na esportiva. Eu treino ainda no muro, claro, na resina aí, mas o negócio é escalada tradicional e montanhismo, né? Subir montanha não é só muita gente não gosta de caminhar. Eu gosto já de caminhar, fazer travessia, mas é tudo. Eu não gosto muito de dormir, não. É bate e volta, sabe? Pode ser longa, mas vamos lá e vamos voltar, porque eu sempre gostei desse desafio físico, né? Mas sempre fui um atleta, né? A gente não é profissional, mas sempre fui atleta, né? Então, levo bem a sério, né? Essa questão da preparação física. Então, corro quando não vou para a montanha, né? Como eu já falei, pratico indoor e assim vai. Pô, velho, acho que quando a gente começou, né, então 30, 40 anos atrás, o esporte era muito, tem que fazer de tudo, né, meu? Realmente era multidisciplinar, né? Você ia, meu, na verdade você dificilmente tinha uma falésia muito perto, então você já, para chegar em algum lugar que você tivesse escalado, você já tinha que caminhar, então, meu, tinha que ser um montanhista também. Quando eu comecei a Aranhangava, o Marumbi, né? Na época, né? Não tinha outras. São Luís do Purunã já tinha alguma coisa, mas era mais isso aí. Então a gente pegou uma escola dura, né? Porque Marumbi, quem conhece, né? O conjunto Marumbi para chegar nas escaladas tem que caminhar e é para cima, né? Não tem essa. Então a gente e aquela época ainda o Bito estava por aqui. O Chiquinho, né, também estava, o Júlio Nogueira, aí, saudoso Júlio Nogueira ainda que tá. Então, esse pessoal ainda tava lá no auge, né, e a gente começou ali, Nativo, o Dado Zipim, então tem vários aí que tive a sorte, né, eu sei que teve um podcast aí que você fez com o Juquinha, né, com o Flávio Cantelli, ele falou, eu caí no meio da nata, eu também eu tive essa felicidade de cair do meio da nata, né? Então, tive assim, um bom começo, porque esse pessoal estava puxando o limite já lá no começo da década de 90 e a gente aqui no meio, né? Então, foi um aprendizado bom. Ou aprendi ou não aprendia, né? Tinha que ir para frente e acho que aquela época formou uns ótimos escaladores porque era duro, né? Era tudo meio difícil, informação, como chegar e economizava proteção também, né? Era tudo exposto, né? Os padrões de hoje era tudo meio exposto, então tinha que estar com o psicológico afinado. E daí iniciei no montanhismo assim. E daí, mas eu comecei no CPM, daí sempre essa questão do montanhismo organizado sempre né, clube, federação, as federações vieram um pouco depois, né? E daí eu nasci em Santa Catarina, tá? Apesar de morar aqui, eu nasci em Santa Catarina. E daí vim morar com 3 anos de idade aqui, em Curitiba, e daí voltei para Santa Catarina quando eu tinha 19 anos. E lá também entrei em montanhas, né? Lá tinha o Centro Excursionista Barriga Verde, depois fundamos lá a Associação Joinvilense de Montanhismo, depois fundamos a Federação a Federação Catarinense de Montanhismo e Escalada,
né, participei de todos esses processos, né? E em 2014 voltei para Curitiba, que eu acho que eu sou natural daqui, apesar de ter nascido em Santa Catarina, eu sou Curitiba, comigo se der curitibano, paranaense, né? Caraca. Meio bicho do Paraná. Então, é mais ou menos por aí o caminho. E daí Legal. voltei para cá, voltei para o CPM, daí assumi a Federação Paranaense de Montanhas durante 4 anos aí, e daí depois surgiu a CBME, né? Sim. Já estava no meio da CBME desde lá do Fundação, né, com o Silvério, Kika, todo mundo, o saudoso Bernardo, que não está mais entre nós, né, também, que era do Rio de Janeiro, então, mas eu já venho dentro do CBME desde daquela época, então a gente acompanha toda essa evolução, né, da Confederação Brasileira de Montanha Escalada, toda essa construção que ela fez ao longo dos anos, né, agora vai 20 anos, né, completamos 20 anos esse ano. Caramba. Mário, você falou década de 90, né? Cara, essa época, início dos anos 90, eu acho que foi quando começou um grande divisor de águas no nosso esporte, né? Eu acho que realmente até ali vinha tudo, era meio que tudo farinha do mesmo saco, a não ser os caras que faziam muito gelo, alta montanha, e a galera que ficava aqui, né, na parte mais baixa da montanha. Pô, eu lembro, inclusive, do primeiro artigo do Mountain Voices, que foi Será que o alpinismo vai atingir o seu cume? Uma coisa assim, né? Que, na verdade, era Lembro. os ingleses metendo a boca, né? Um artigo em inglês, uma tradução do, do jornalista metendo a boca de, meu, onde nós vamos parar com essa onda esportiva, entendeu? Está acabando a escalada de aventura, porque agora todo mundo quer usar lycra e escalar com grampo e tá, enfim. Sim. Tá, essa década foi muito rica em mudanças que aconteceram no esporte, né? Então, meu, você deve lembrar disso e, assim, gostaria que você fizesse um paralelo com muitas das coisas que acontecem hoje, né? Que talvez a gente veja também coisas acontecendo, mudanças acontecendo, né? Uma vez também, num dos podcasts, eu entrevistei o Paulo Gil e o Ale Silva, falando, mudança nos campeonatos, poxa, esse negócio dos módulos, a gente não gosta muito. Então, enfim, são coisas que vão mudando, né? Tanto no montanhismo quanto na escalada esportiva, mas houve também acredito que as facções, né? Esportes que eram todos filhotes do montanhismo acabaram, meu, crescendo e dando linha, né, velho? E outras, assim, acabaram sendo Criaram, atividades conhecidas. cada um criou a sua linha, né? Vamos dizer assim, um tentáculo, né? Foi para lá, outro foi para cá. Aquela época, todo mundo, né? O cara era escalador esportivo, um exemplo. O cara também escalava tradicional. O cara escalava boulder, naquela época a gente chamava de lance, né? Não tinha nome de boulder ainda, né? A gente chamava de lances na rocha, pequenos lances. Então, isso, aquela época, era mais concentrado. E daí, né, aquela época, já começou aquele processo, né? O cipó começou a ter vias, né? Que eu acho que, talvez, esportivo, acho que o cipó seja, né, esse divisor de águas, né? Porque começou a abrir muita via e um grau mais alto. Daí, teve lá, no final da década de 90, a questão da Barrinha, lá no Rio de Janeiro, né, que Sim, foi a cidade da Tijuca. Então, e daí surgiu os escaladores realmente fortes, né? Veio o Pita, e daí veio outros, né? Veio o Diário Rataches, que já tinha o Juquinha. Então, teve um pessoal que se foi para a escalada esportiva mesmo, né? E daí ficou esse hiato aí, até que a UIAA, aí no década 2000, eu não vou lembrar agora se foi 2008, 2010, até criou um uhum, manifesto, né, pela escalada tradicional, né, porque estava se tornando só esportivas, e muitas das ainda tradicionais, o espírito de aventura tinha sido esquecido, porque veio uma moda aí, vamos dizer assim, entre aspas, dizem que veio da França, mas tem vários que é super Grand Prix-ação, né? Pegar, o negócio é via, por mais que seja de parede, tem que estar bem protegida. Então, também isso aí criou, né, um- uma discussão, né, aí.
E daí hoje o que chegou àquela época era todo mundo fazia de tudo um pouco, nós, né, nossa geração, né, a gente fazia de tudo, né, não sabendo às vezes que fazia de tudo, né, porque era tudo montanhismo, era tudo escalada, e com o passar dos anos até chegar agora isso se dividiu, né, tem várias modalidades, né, já se pode falar assim modalidades da escalada, né, não vou falar nem do montanhismo em si, porque daí tem o cara que é escalador tradicional, tem o cara que é escalador esportivo, tem o cara que é escalador esportivo de competição hoje, né, por causa que a escalada se tornou um esporte olímpico, Sim. então é, essa questão de mudou muito, né, campeonatos, um exemplo lá da década de 90 para hoje, mudou muito, antigamente era se puxar em agarra e tal, e hoje em dia não, hoje em dia o cara tem que ser um cara mais completo, puxando, vou fazendo um paralelo meio ginástica olímpica, né? Empurra, puxa, alonga, então mudou, né? Mas mudou também porque as coisas evoluíram, o treinamento evoluiu, tudo evoluiu nesse sentido lá da escalada esportiva. O que eu vejo, principalmente, é, muitas pessoas hoje, naquela época nós entrávamos, queira ou não queira, a gente entrava pelo montanhismo, né? Caminhada ou já a escalada tradicional, a gente entrava por ali, né? Entrava pela esportiva, assim, raros os locais no Brasil, talvez, que entrava pela escalada esportiva, mas hoje em dia a maioria entra pela escalada esportiva, né? Primeiro ginásio, daí ou vai para falésia, então, e a escalada tradicional, novos adeptos, a gente aqui, pelo menos no Paraná, dá para contar nos dedos aí quem está vindo e está se dedicando à escalada tradicional, né? Então, não é só a escalada tradicional, não vamos falar só de escalar imóvel, de paredes é, expostas, mas também ir para a montanha, né? Ir para o Marumbi, ir lá para o Pico Paraná, que tem vias de escalada, sabe? Ir para esses Sim. lugares mais longínquos, repetir as tuas vias lá aí do baú, né? De Venceremos, Domingo do Job. Você não vê, assim, raras exceções, novas pessoas repetindo essas vias do passado, que é, são uma história, né? Tem uma cultura atrás disso. Você vê muitas pessoas indo migrando para o cipó, indo outros setores esportivos, muitos setores falésias sendo criados, mas esses locais e desenvolvimento de novos locais de escalada tradicional, raras exceções, a gente não tem essa velocidade que está na escalada esportiva. Ah, com certeza. Realmente a escala esportiva deu boom, né? Por outro lado, é isso, né? Eu vejo em parte com bons olhos, porque te dizer que, felizmente, eu tenho visto menos acidentes, sabe? Sim, né? Porque, principalmente hoje, né? Mas num universo da juventude, onde o mentor da pessoa é um smartphone, entendeu? Cara, não quero mais fazer curso, eu vou realmente aprender aqui com outro perfil no Instagram de gente que fala inglês e porque fala inglês e fala um monte de coisa enrolada, um monte de nó doido, né? Esse cara deve saber. Meu, Tem muita informação chegando e sem ter um filtro e talvez não a pessoa não exato. assimila do jeito que nada substitui um instrutor, né? Não, Uma exato. escola, não adianta. E aquilo, né, Marcos? Pô, às vezes a pessoa não sabe pô, não por maldade, né? Mas assim, por ignorância mesmo. Ela não sabe Sim, o quanto ela não sabe, né? justamente. Pô, faz 2 semanas eu recebi uma consulta de uma pessoa que queria que eu levasse ela para escalar uma rota tradicional. E, pô, ela não sabia rapelar, velho, nunca tinha feito rapel. Amigo, eu seria um irresponsável se eu te levasse para lá sem ter feito um curso. Vai haver momentos que você não vai estar perto de mim, eu não posso te dar um curso na parede. Então, pô, não vai dar. Pô, a pessoa ficou meio chateada, dispensou o serviço, na verdade, perdi o cliente. Mas, cara, Sim. é lógico que antes perder o cliente do que arranjar um acidente na parede. Às vezes tem louco para atender esse tipo de gente. Mas é uma tendência, eu acho, Márcio, não é uma coisa momentânea. Eu vejo isso como uma tendência, as pessoas deixando de fazer cursos para começar a aprender alguma coisa online, entendeu? Um masterclass, alguma coisa assim. É um pouco assustador, né?
A gente, enquanto confederação, a gente tem essa preocupação, né? Antigamente, quando eu comecei por clube, né? Então a gente hoje talvez o lugar ainda o que tem essa cultura enraizada é o Rio de Janeiro, né? Os clubes do Rio de Janeiro começa pelo Sim, clube, faz o curso básico de montanhismo, você aprende a ir para a montanha, aprende a escalar e vai. Daí tem os profissionais, né? Que também dão curso, tem várias referências no Rio de Janeiro, tem você aí que tem a tua escola desde a década de 90, né? Começo da década de 90. Então tem vários, e todos têm falado a mesma coisa, cada vez menos pessoas, tanto entrar pelo clube ou por um curso, né, já com cunho comercial, eles têm essa dificuldade, estão entrando pelas beiradas e estão deixando esse conhecimento é, meio marginal, né? Porque você vê que hoje, você acompanha aí, você está direto na rocha, a gente também aqui acompanha, a gente olha assim e você já sabe quem fez um curso, tem uma padronização, é, tem os procedimentos padronizados, né? Quando está escalando, né, a técnica, tanto para dar segurança, para rapelar, né? E você, até na hora de colocar costura na proteção, você sabe quem teve uma instrução, né? é, Sustentada, né? E quem não tem, você já sabe, já vê, já começou a pensar, já tal, vou fazer isso, você vê o SEG dando uma SEG desatento, ou não sabe nem utilizar, às vezes, o equipamento que está ali. Então, a gente observa muito isso. E a gente tem essa preocupação. Então, a ideia, ou pelo clube, né, ou pelos... hoje a gente não pode falar os guias, né, mas a tendência é ter os guias, os instrutores de escalada, um padrão nacional. Essa é a nossa luta maior, eu acho, agora dos últimos anos aí. Teve muita, um puxando para lá, outro puxando para cá. Acho que talvez agora a gente chegou num denominador comum, né? Tem que ser ter essa qualificação e certificação de guias no Brasil, mas é padrão da Confederação Brasileira de Montanha e Escalada. Isso que é importante. Não é sim. um grupo lá do estado lá, ou do outro estado aqui, não, é da confederação. A gente chegou num denominador comum e vai ser isso. Claro, no primeiro momento não vai agradar a todos, mas daqui a pouco tem que pegar e melhorar o processo, né, ao longo do que ele foi instituído. Isso que vai ser, eu acho que talvez o nosso grande norteador dessas questões aí. E também a valorização do profissional, né, Eliseu? Que nem você é um profissional. Eu Sim. acho que a gente tem que pegar, eu já, né, a gente já andou vendo aí, para a questão de ter o CBO, né, classificação, é, colocar o guia de montanha, guia de escalada e guia de caminhada, instrutor de escalada, como uma profissão no Brasil, né? Eu Que acho que legal. isso é um caminho, porque tem o guia de turismo, então, mas tem que ter o guia de montanha, tem que ter o guia de caminhada, guia de escalada, instrutor de escalada, tem que ter isso como no Ministério do Trabalho, que é uma profissão, né? Então a gente já tem todo o fundamento como fazer esse processo, né? Só estamos esperando a gente entrar nessa questão do padrão CBME, né? Que é o padrão, daí um padrão nacional de qualificação e certificação de guias. Eu acho que tudo isso aí vai, vai resolver uma boa parte, ou pelo menos nós temos um norte, né? Ó, o norteador vai ser isso aqui, né? Se você quiser ser um profissional da escalada, do montanhismo, você tem que seguir essa cartilha aqui, né? E depois você tem uma profissão, né? Porque a profissão está dentro do Ministério do Trabalho, né? Então, acho que essa que é um, um trabalho aí que vai ajudar muito isso, né? E eu acho que um vai puxar o outro, né? Espero assim, né? Não, com Porque certeza. tem muitos profissionais já aí, né? E só tem os profissionais, só que daí tem os profissionais e tem aqueles que querem ser profissionais, mas não tem a qualificação, né? O cara vai ter que buscar, não adianta ficar falando, mas eles pedem demais, mas é o mínimo aquilo ali, é o mínimo, né? A gente já no passado teve umas discussões, disse que o currículo era muito alto, né? E daí a gente chegou num consenso comum, vai ser esse aqui. Logo, a gente vai ter uma reunião ainda amanhã, né? Por um acaso a gente está fazendo aqui hoje. Amanhã a gente vai ter uma reunião, e daí vai lançar ainda vai falar com as federações, né, que acompanham a CBME, o que elas acham, e daí a gente deve lançar ou final desse mês, ou começo do mês que vem, como que vai ser todo o processo e dar o start a nível nacional, que é
um pedido já antigo, né? Ficou muitos anos parado isso, mais de uma década parado, e vai, e vai. A gente tem que ir para frente e fazer isso para a gente ter a coisa organizada, senão não vai. Vamos fazer, e se tiver que mexer no meio do caminho, a gente mexe, e acho que vai ser bom para todo mundo nesse aspecto. Sim, com certeza, mas pô, nada nasce perfeito, né? Tem que ir adequando à medida que as pessoas também vão fazendo as homologações. Agora, pô, sério mesmo, você falou da pessoa achar que o currículo é muito grande. Meu, ser um engenheiro, ser um, entendeu? Qualquer arquiteto, advogado, médico, cara, você vai estudar 5 anos, full time, entendeu? Não dá para pedir menos. Se você quer ser um profissional respeitado, você tem que ter gabaritos, você tem que ter a experiência adquirida em vários ambientes, tá? Mas é difícil, Mas né? mas difícil porque o pessoal fala assim, porque são realidades, você sabe que o Brasil são realidades diferentes. Vamos falar de Brasil, né? Vamos falar de Sim, escaladas no exterior, realidade diferente. sim, concordo. É isso, no dia Então, no Rio de brasileiro. Janeiro tem muita parede, lá em Minas Gerais parede grande, né? Daí eu Sim, fico, mas eu não vou lá fazer as paredes grandes, né? A gente nem está pedindo mais via de D5, né? De dois dias de duração, né? Estão pedindo tudo até D4, só para você ter uma ideia, né? sim, Quem não entende é a duração de vias de escalada. Então, não, vou ter que viajar, mas viajar faz parte do processo de experiência e você faz tem que parte. conhecer, você vai ser um padrão nacional, você tem que conhecer tudo. Não adianta você ficar restrito ao teu estado lá, escalando vias de 200, 300 metros, não é nem pelo tamanho da via, né? Mas é pelo tipo de estilos diferentes. No Rio de Janeiro é um tipo, São Paulo é outro, Paraná é outro. Então, é conhecer esse mix todo, né? Então, quanto mais experiência você tiver para depois se tornar um guia, buscar esse currículo, melhor. Mas tem uns que acho que não, tem que ser a realidade e a região que ele mora. Não é bem assim, sabe? Então, senão cada um ia ter uma lacuna muito grande entre um estado e o outro, né? Um estado exige isso, o outro ia ter, mas o cara sai do estado dele e vai guiar no Rio de Janeiro. E daí? Ele tem que ter essa vivência em parede grande, em parede de 300, 400, 500, Salina, 700 metros. Ele tem que ter essa vivência, não adianta se ele vem de uma vivência de paredes menores. Tem que ter Sim. essa gama. Não, Isso aí é uma eterna discussão. cara, é uma matéria de discussão e talvez seja um pouco de ignorância do que é a profissão, né? Mas, pô, para ter uma ideia, no ano passado eu passei 4 meses e meio fora de casa. Cara, guiando, trabalhando, meu, no exterior, meu, é isso, é a profissão, né? Não dá para falar, E não adianta também, Eliseu, você viveu bem isso, você é profissional desde final da década de 80, começo de 90, mas é, não adianta você também tirar a certificação e o cara parar no tempo, sabe? Eu tirei a sim, certificação, agora eu vou ficar aqui. Não, sentar no vai trono. ter, você está no trono. Cada 2, 3 anos, agora eu não me lembro bem, vai ser exigido que ele tenha feito pelo menos 30, 40% daquele currículo mínimo na qual ele entrou, tá? Eu não lembro bem agora os números, mas o cara não pode ficar parado no tempo. Teve atualização de procedimentos, vamos fazer uma atualização de procedimentos. Então, tudo isso, né? Não Sim, adianta ficar sentado em berço esplêndido que não vai. O cara tem que se atualizar. E o guia, o instrutor, tem que ser o cara mais atualizado, que ele que está passando conhecimento para novos, né, adeptos aí. Então, quanto mais em dia com toda essa questão ele tiver inserido, é importante. Você sim, até. sabe que a responsabilidade civil em cima disso é pesada, né? Não, com Então, certeza. Talvez é isso que as pessoas também não pensam. Obviamente que não vai ser um CRM, né, um OAB, né, um CREA que vai tirar a responsabilidade do cara que construiu o prédio errado, né, sim, que matou uma pessoa por um procedimento médico errado, mas a certificação ajuda muito, protege a pessoa, diz que ela, pô, realmente ela tem um conhecimento daquilo que ela se propôs a oferecer. Acidentes acontecem, obviamente, mas a sim, gente tem ninguém está que, livre. né, isso, mas é bom a pessoa se precaver de que ela não seja processada por incompetência, né, por
né, por N razões que uma homologação vai ajudar ela. Márcio, conta um pouco da área de atuação da CBME para quem não conhece. Na verdade, qual que é a estrutura hierárquica, né? Só para, às vezes a pessoa não entende. Tá, então a questão da CBME e da estrutura da CBME, então tudo começa pelos clubes, né? Os clubes são a base, né, da pirâmide, daí nisso vem as federações estaduais. Para fundar uma federação num estado tem que ter 3 ou mais clubes ou associações, né, para fundar num estado, e depois para fundar uma confederação tem que ter no mínimo 3 federações estaduais, né? A CBME foi fundada, então, em 2004, na época pela FEMESP de São Paulo, FEMERGE do Rio de Janeiro e FEPAM do Paraná, né? E essas entidades A FEPAM, por exemplo, foi fundada em 2002, né? A FEMESP eu não lembro bem, mas deve ter sido também nessa época, e a FEMERGE um pouquinho antes. Então, depois surgiram as outras, a mineira, a catarinense e a gaúcha. Hoje são 6 federações estaduais, né? Então, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, é, Santa Catarina, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. São 6 federações estaduais e também estados que não têm federações podem ter um clube ou uma associação que represente esse estado, tá? Não tem o peso de uma federação, claro, mas pode ter. Hoje nós temos no Espírito Santo e tem no Distrito Federal tem um clube ou associação que representa o estado. Nos outros estados, já teve uma federação lá no Nordeste, que agora não lembro bem qual estado foi, não estou lembrado, mas daí no fim o pessoal não foi mais para frente o trabalho, né? Daí saiu, era a FEMES, Federação do Ceará, era do Ceará, FEMES. E daí nos outros estados nunca teve. Tem um pessoal de Goiás que tem a ideia de fundar uma, já pensaram até em unir com o pessoal do Distrito Federal, mas também não foi para frente a ideia, né? Porque a questão é a base que é difícil, sabe? Os clubes dão sustentação para uma federação. Tudo, tudo, tudo que faz uma federação, né? A federação luta pelo. O clube faz a formação, né? Dos novos adeptos, né, faz atividades com seus associados, com seus membros, né, e a federação cuida mais da parte executiva mesmo, né, representa é, os montanhistas perante o poder público, o poder privado. O pessoal acha que não tem muito trabalho para as federações e a confederação, né? A confederação já é mais ao nível nacional. Mas a questão, eu acho que não tem muito trabalho. As federações trabalham bastante, sabe? Essa questão de livre acesso, quem é que vai lá, né, falar, nós somos um tema organizado, ou falar com o poder público, os parques estaduais, principalmente, ou até os federais que estão dentro aí do seu estado. Nós somos um tema organizado, a gente quer tratar disso, o acesso lá a tal parque, o acesso a tal montanha, a tal escalada. Então, quando você chega com o peso do montanhismo organizado, nós somos organizados, temos um rol de pessoas e nós temos algumas diretrizes, né, ambientais, esportivas para essa prática, diferente do que o Márcio ir lá falar com o proprietário, o Eliseu ir lá falar com o proprietário, por mais que a Com gente seja certeza. respeitado, a gente está falando em nosso nome, o nome de uns amigos, de uma comunidade ali pequena, quando você fala de um todo, né? Então, você vê que tem uma estruturação. E acima da Confederação Brasileira tem a UEA, né, que é a União Internacional das Associações de Alpinismo, né? Tem mais ou menos uns 100 países que fazem parte, e a CBME faz parte da UEA também, né? A UEA atua em todas as esferas, né? A questão, é, o nosso esporte, né? Não considero o montanhismo bem como um esporte, é algo bem mais, talvez. Por quê? Porque a Sim. gente não cuida só do esporte, a gente tem a questão ambiental que está intrínseca nessa nossa prática, né? Por causa tem tudo, né? A conservação dos habitats de montanha, é,
dos locais da nossa prática. Então, é umas nuances diferentes do que um esporte, jogar futebol. Futebol, você está dentro de um campo de futebol e acabou. O nosso negócio é muito gama, é uma gama de variedades de locais, né? Montanhas, a gente realiza nossas atividades em parques e assim vai. Então, hoje um grande problema que tem, eu acho que aí em São Bento de Sapucaí vocês sofrem muito é o acesso, né, o fechamento de locais de escalada, da prática de escalada, do montanhismo. Quando a gente é organizado, a gente, né, tem um conhecimento para ter uma responsabilidade pessoal, né, enquanto montanhista, de ir lá fazer um mini impacto, pouco barulho, etc, etc. E quem não é desse meio, né, não teve essa formação, vai lá e já faz a bagunça, daí o proprietário pensa que todo mundo é igual, daí fecha, eu vou fechar aqui, ninguém escala aqui, ninguém mais caminha aqui, acabou a brincadeira. E daí lá vai nós tentar reverter a situação e fala que é assim, Sim, né? E você sabe bem como que é isso, eu acho que você passou por N, né? Isso é muito sim, pouco aí, meu, com certeza. Tá, e isso ainda quando é um proprietário, ainda você consegue chegar. e quando é uma empresa. Não, exatamente. Quando é poder público, eu me lembro uma vez um projeto de lei de um deputado maluco que queria obrigar a todos os escaladores que fosse obrigatório no esporte usar luva para Tá. escalar. Poxa, meu, sério mesmo, como que você, pessoa, né, chega para debater um assunto desse, né, a nível legislativo? Cara, tem que ser a federação. Então, E como a você não gente sabe começou. a quantidade de projetos pelo legislativo, ou projetos de lei, ou coisas do gênero aí, que surgem que a gente tem que rebater. Daqui a pouco surge uma surpresa lá, tá? O deputado tal, é porque teve um acidente tal lá com, sei lá, um outro esporte aí de aventura, sei lá, raft, mas ele já coloca, nós vamos fazer normas de segurança para todos os esportes de aventura e coloca o montanhismo e a escalada lá no balaio lá, se bem que a gente luta pela autorregulamentação, né? Nós autorregulamentamos a nossa atividade, né? Não tem precisa ninguém, eles não têm conhecimento e querem falar como que a gente deve proceder. Essa questão de luva, usar luva. Ah, não, o capacete pode ser marca tal só. Ah, não, é Não, N. sinceramente. Assim, ó, a nível Brasil, Eliseu, 2 a 3 pérolas dessas surgem, e daí você tem que mandar lá para o relator, tem que mandar a história do montanhismo, tem que falar que tem uma confederação, que já tem regras, que já tem uma história. Daí o cara vai ver, e daí tira o montanhismo, daí alguns vão para frente ainda, daí tem que ir de novo, daí até tem vários estágios, né? Dentro desse aí, até quando ele apresenta lá o projeto, né? Ou a legislação pertinente, e você tem que se você conseguir logo no começo já ir no relator e dar um jeito nisso, tudo bem, mas se você descobre lá na frente, Eliseu, daí a briga está feita. E daí se cai isso e na câmera lá é votado e daí está feito o negócio. Para Daí, reverter, danou-se. Para reverter, daí para reverter, danou-se. até provar que não é assim ou então Não, com certeza. Mas, a confederação barra muita coisa que ninguém sabe, nesse sentido. A gente é um trabalho no escuro aí, né? No escuro no que se diz nem vê, né? Ninguém vê, só que sempre tem um ou outro lá que surge e vai direto contra a nossa prática da nossa atividade. E aí a gente é livre, né? Direito ao risco, tudo isso, né? Então, é o que a gente lutou há anos, e a atividade em si foi concebida dessa coisa, né? Menor restrição possível, né? Direito ao risco, e assim vai. Se a gente começar a ter muita interferência externa que não conhece a atividade, né? Então, vai ser um problema para a gente. Daí, daqui a pouco, a gente não tem, como a gente praticou no passado, não consegue mais aplicar a atividade. Então, como que a gente faz? não, com certeza. Eu fico muito chateado, às vezes, de conversar com pessoas que não conseguem enxergar que a liberdade delas, em muitos lugares, como principalmente nos parques que você citou, isso está sendo garantido por causa de um trabalho que elas não enxergam e não dão trabalho, não dão valor.
né? Então, às vezes, Recenti- então, Recentemente, aí, em 2021, a gente fez com o ICMBio, né, que cuida dos parques das unidades de conservação, Instituto Chico Mendes, que cuida das unidades de conservação brasileiras, a nível federal, uma instrução normativa de escalada. Por quê? Porque quando tem uma unidade de conservação, é, se você não tem uma diretriz maior, você cai muito no gestor daquela unidade. E o gestor, para não criar problema para ele, ele tem de ser restritivo, ele restringe as atividades. O cara, daí pega um que não conhece a escalada. E daí, vocês querem escalar aqui? Eu já tinha via de escalada, não tinha. Como que é esse negócio? Aí ele vai falar, não, eu não vou criar esse problema para mim, o cara pendurado aí, daqui a pouco um cai aí e vai sobrar para mim. Então, a gente conseguiu, depois de anos, fazer uma instrução normativa, né, para planejamento e gestão da escalada dentro das unidades de conservações federais. Foi um trabalho muito bem feito a quatro mãos, né? A gente expôs do nosso lado e eles viram os procedimentos internos dele e a gente chegou a esse documento que todo mundo elogiou, ficou muito bom. Mas a ideia disso é replicar. Replicar porque é federal isso. Replica para o estadual, replica para o municipal. Você tem um modelo já. Então, o cara, o gestor vai olhar, é assim que se faz, então se você, claro, vai pedir uma autorização para fazer uma conquista, etc, etc, mas você tem os procedimentos já todos como que se faz e não pode instalar proteção, não pode, isso está tudo dentro da instrução normativa, ela já está tudo como que é feito, como não é, como que a escalada se desenvolve. Então, eu acho que isso é importante, foi uma vitória para nós. Agora, eu venho falar para todo mundo, vamos replicar os parques estaduais, uma instrução normativa, claro, talvez tenha que fazer alguma adaptação regional, né? Regionalizar isso, mas o documento já tem a nível federal, já está dentro do governo a nível federal, então agora vamos replicar e isso vai ser bom para a escalada, porque antes não tinha essas normas, essas diretrizes a seguir. Então, tendo isso, já é um bom, né? O cara não restringir, senão daqui a pouco a gente fica sem lugar para escalar. E se começa a restringir, com certeza. Márcio, dá uma dica para quem quer apoiar o montanhismo organizado, quer participar, entendeu? Qual que é a melhor forma? Se filiar a um clube? a melhor forma é se filiar a um clube. Você sendo experiente ou não, né? Se filiar ao clube, ajuda. Assim, Eliseu, você acho que acompanha isso tanto quanto eu, né? Já que você é um profissional da montanha. O que acontece? Hoje a gente vê muito, tem um boom de pessoas indo para o montanhismo, para escalada, né? Só que a gente vê que muitas vezes a montanha está sendo preparada para o escalador, para o montanhista. Mas eu acho que a gente tem que preparar o montanhista para a montanha. E a porta de entrada disso é o clube, né? Porque por mais que você faça um curso com um profissional, os clubes que te dá a vivência, as amizades, aquele ciclo de montanha, o que está acontecendo, o que não está, formar novos adeptos, isso é muito importante. Você passar a tua experiência, não que seja num curso, numa questão técnica, mas a tua experiência enquanto montanhista, aviar, eu quero ir lá, um exemplo, quero ir para a Argentina, escalar, caminhar. Então, lá dentro do clube, você encontra essas pessoas e vão falar como que você vai, como que foi a experiência delas. Então, isso é muito importante, né? E quanto mais pessoas nós tivermos dentro do montanhismo organizado, mais fortes nós somos. As pessoas acham que a federação lutam só por quem está dentro. Não é não, nós lutamos por todos. Isso aí foi um ensinamento lá da Kika, que foi a presidenta da CBME, da minha gestão aí. Um dia, numa reunião, ela falou, não, a gente não pode lutar só por quem está dentro do montanhismo organizado, tem que lutar por todos, a montanha é de todos, não tem? Se vale para nós, vai valer para eles também. Então, a gente luta por todo mundo, mas quanto mais pessoas tiver dentro do montanhismo organizado, melhor. Hoje, mais ou menos, nós estamos em 2.200 pessoas dentro do sistema federativo, né? É pouco, Eliseu, você sabe disso? Quantos Pô, é praticantes a gente pouco. tem? É muito pouco. Quantos Sim, praticantes a gente tem a nível Brasil? Ah,
Assim, Cara, acho ó, que se for contar só a escalada, Márcio, acho que está beirando uns 7, 8 mil. Só a escalada. então, isso mais ou E que menos. é a turma pequena, né? A grande Isso. maioria são os montanhistas, né? O cara que caminha, que, né? E se contar o praticante ainda é esporádico, simpatizante, pô, muito mais, né? Assim, eu acho que por baixo, fora os praticantes esporádicos, tal, talvez uns 30 mil hoje, talvez, Legal. mais ou menos. É um cálculo assim, pegando pelo que tem aqui no Paraná, onde a gente conhece algumas realidades, né? Então, o Rio de Janeiro, mas talvez uns 30 mil. Então, nós temos menos de 10% filiado ao sistema federativo, né? Então, isso. E também, às vezes, as pessoas não se adaptam a um clube, associação, ao estilo, né? Fundem um. Né? Tem todo o processo, procura as federações, fundem um com seus amigos, com seus pares, do modo que você acha que deve ser, sabe? Então, isso é muito importante. Só que o grande problema disso tudo, Eliseu, é que é trabalho voluntário, né? Isso que as pessoas Sim, não entendem, é trabalho voluntário. é, Hoje em dia, cada vez mais a questão profissional das pessoas, o dia a dia está mais corrido, então você tem que se dedicar àquilo, né? Eu acho que a médio prazo a gente tem que a confederação vai ter que começar de cima para baixo, tá? Vai ter que se profissionalizar, virar um negócio mais vai ter que, senão a gente não vai ter só com o trabalho voluntário, né? Das sim, confederações, federações, não vai conseguir suprir essa demanda que vai ter de tudo que está envolvendo hoje, né? Cada vez mais pessoas procurando as montanhas, os espaços naturais. Então a gente vai ter que profissionalizar isso a médio prazo. Eu eu falei acho isso. justo. Eu acho justo, Márcio, e acho urgente. Isso. Eu acho que nem a médio prazo, porque É, essa é uma forma, talvez, de você reverter esse quadro. Ter gente trabalhando full time para trazer mais pessoas para o esporte. Cara, não dá para você cuidar da sua subsistência e ter tempo suficiente para doar para uma entidade. Por mais que você goste, tenha amor para o esporte, inclusive você tem que ter um tempo para você ir viver o esporte, né? não dá para abraçar tudo, né? E daí Não, não surgem dá para abraçar. essas demandas, né? E muita gente de clube lá na base, né, voltando para a base, se cansa disso, né? Fica Sim, lá 3, 4, 5 anos no clube, já dei minha contribuição e sai, e daí às vezes a base não ficou um prosseguimento dessa base, e daí às vezes, muitas vezes um clube se acaba ou cai no ostracismo por isso, né? Ainda sim. hoje as pessoas não sabem, mas nós temos no Brasil o clube com mais de 100 anos, né, que é o Centro Excursionista Brasileiro, tem mais de 100 anos, completou em 2019, então, em termos de organização, nós somos centenários já, né, no Brasil. Sim. Então, e o SEB é o grande modelo, assim, porque ele conseguiu, ao longo dos anos, há décadas, se manter essa questão novos adeptos, né? E o pessoal fazia esse mestre em novos adeptos, e o pessoal dava da guarda. Isso você vê no SEB e vê em outros também, vê aqui no CPM, vê em outros clubes no Brasil. Mas é um clube centenário, né? Então, Sim. É, eu aqui acho, O pô, Márcio, Paraná, aqui, o CPM tem 45 anos, só um exemplo, sim, né? sim. Mas lá está desde o Vitamina, né, que é um dos percussores aqui da escalada, o Nelson Farofa, e tem o cara que começou há 3, 4 meses que fez um curso de CBM. Você ainda vê isso dentro do, né? Então, Pô, muito legal. Cara, isso é importante. sim, para quem nunca visitou um clube, foi numa reunião, cara, tá perdendo demais, que é muito legal. Não é uma reunião técnica com alguém te falando alguma besteira lá na frente. Meu, você vai lá tomar uma cerveja, entendeu? Conversar com gente que tem mais experiência, a informação flui de uma maneira muito legal. Na verdade, Márcio, as pessoas acabam pagando por coisas que teriam até de graça, entendeu? Dentro de um clube. Talvez demorasse mais, talvez você tenha um esforço de ser simpático, né? E tal, mas, pô, velho, é sério Sim, mesmo. Faz parte da atividade, meu. Você às vezes não tem ninguém para escalar, cara. Num clube você vai arranjar, entendeu? Porque o clube sim, existe para isso, pra esse ideal de amizade, essa né? interação. Sim. Meu Ah, velho, um exemplo, só assim, só nível. A gente fala em 2.200 federados no Brasil hoje, né?
confederativo. Só para você ter uma ideia, na Alemanha, eu tenho uns conhecidos lá na Alemanha, vou falar da Alemanha, nem vou falar de França e Itália, que a questão do movimento alpino é muito maior. Só lá de uma região assim que vamos colocar que fosse o sul de Minas, vamos dizer aí que você está inserido aí, Sim. tem 2.000 sócios, né? 2.000 federados só nessa região. E os caras, para você ter uma ideia, agora vai brilhar o olho de todo mundo, os caras pagam para os novatos, né, que já tem o curso, já tem algumas passos dentro do clube, e pegar experiência fora do país. Ir para Caramba, hein? o clube pagou para os caras virem para o Alpamar, escalar o Alpamar no Peru. Entendeu? Tudo Olha pago isso. pelo clube para pegar experiência, os novatos pegaram experiência. Só para você ver o nível, cultura de montanha, né? Para você ver Sim. isso que falta. Sim, meu velho, mas Falta não, a daí gente está volta isso. galgando. Tem alguém trabalhando full time ali, Aí que entendeu? Para tá. isso acontecer. Tem que profissionalizar. Eu acho, uma questão urgente. Márcio, foi muito legal conversar contigo, cara. Muito obrigado. Eliseu, Cara, acompanha o serviço, meu. Pô, muito obrigado pelo tempo que você dedica para a nossa atividade, cara. Eu sou uma pessoa que usa o trabalho de vocês, cara. Pô, tô vendo lá o trabalho sempre em Itatiaia. Cara, cada gestor que muda, novas conversas, cara, fala assim, meu, esses caras são campeões mesmo, né? As federações, todos os clubes, trazendo gente nova. Cara, eu sou um fã, eu comecei dentro de um clube, né, em São Paulo, no Clube Alpino Paulista, e a moleque, sim. eu tinha 15 anos de idade, ia lá, ouvia aqueles caras contar sobre as expedições mirabolantes que, né, falei, meu, imagina se um dia eu vou conseguir fazer isso. Cara, era um ambiente muito legal. Conheci o Job, conheci Peter Slavek, pô, Max Heim, todos esses caras que depois se tornaram alguns amigos. Pô, cara, E foi até uma pares, experiência muito... né? Exato, meu, com Até certeza, pares de amigos, meu, escalada, volta e meia né? tá por aí, tô escalando com eles, né, meu? Pô, é Sim. muito legal, são amizades muito duradouras, verdadeiras, né? Com uma afinidade, meu, ímpar mesmo. Velho, muito obrigado, cara. Uma boa noite para você. Eliseu, boa noite. Meu, Obrigado. muito sucesso na batalha e obrigado de novo. Vamos em frente. Tudo de Abraço. bom. Valeu, Tchau, Márcio. tchau. Rox é uma nova marca de roupas para esportes outdoor que já nasceu com mais de 30 anos de experiência. Nossas peças são desenvolvidas por montanhistas, com foco na versatilidade de uso, liberdade de movimentos e conforto dos tecidos. Acesse rox.com.br e permita-se essa liberdade. Rox é ROCX.